Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz e hoje vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Olha que tem coisa aberta para a gente falar, né? Potencial construtivo, a SAF está quebrada, a notícia dada pelo presidente do Vasco Associativo, pelo Pedrinho. A SAF está quebrada, essa é a grande notícia. E falar um pouco também do jogo de logo mais. Hoje tem jogo do Vasco contra o Juventude às 8 horas da noite, lá em Caxias do Sul, tá? Mas antes, quero pedir que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, né? Que você possa se inscrever em nosso canal, ative o sininho de notificações, aquela opção todas, assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube te avisa, né? E também pedir para que você dê essa moral, aquela moralzinha de pegar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Vamos começar falando sobre a questão do potencial construtivo e também do jogo, né? Deixar a história da SAF tá quebrada no nosso último bloco. Pessoal, o Vascão joga hoje, entra em campo hoje contra o Juventude, né? Ninguém sabe qual vai ser o time que vai entrar em campo, nem os jogadores sabem, na verdade, qual é o time que vai entrar em campo. Eles ficam sabendo questão de 1h30 antes da partida, um novo método português, né? Diz que na Europa toda é assim, em Portugal é assim. Bem, é diferente, né? Se o grupo se adaptar, ok. Eu acho estranho, mas isso aí é uma questão de adaptação, isso é um detalhe, né? O cara treina o elenco todo e ele decide quem vai jogar na hora, quer dizer, sempre todo mundo pronto para jogar. Teoricamente é bacana, não sei se funciona, mas a gente vê aí, diz que o Botafogo também é assim e tem funcionado, está funcionando bem e tal. Diz que o Bragantino lá também é assim e tem funcionado. Vamos ver. Espero que funcione também no Vasco, né? Tudo que eu quero é que funcione no Vasco também. Então a gente não sabe ainda qual é o time, mas a gente sabe que, por exemplo, o Vasco, o Galdame teve um pisão, aquela que ele chutou, né? Ele chutou a sola do cara do Cruzeiro no último jogo e o pé ficou inchado, mas não teve fratura, não teve nada. Parece que ele vai pro jogo, mas eles estão mancando e tal, enfim. É uma dúvida, não sabe se ele vai jogar ou não vai, mas ele viajou. Se viajou para mim, o cara tá bom. Vai jogar. Tu não vai levar um cara meia bomba. Ainda mais viagem. Se o jogo fosse no Rio, tudo bem, mas um jogo de viagem, você vai levar um cara que de dúvida, ver se vai jogar ou não. Se fosse o craque do time. Se bem que para o nosso treinador ele é fantástico e brutal. Caramba, hein? Mas o time deve ser basicamente quase o mesmo que jogou contra o Cruzeiro. Deve entrar com um Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton. E aí, Zé Gabriel, né? O Sforza volta, mas eu acho que não vai voltar no time titular. Com suspensão já vai estar no grupo pronto, mas eu acho que vai ser Zé Gabriel, Galdames e JP. Rossi, Verrete e o nosso amigo Alisson. Eu acho que vai ser esse time. Talvez ele, por estar jogando fora contra o Juventude, ele tire o Rossi e entre com o Hugo Moura ou o Sforza, fazendo 4 no meio de campo, reforçando um pouco mais para jogar no contra-ataque. Desculpa, eu botei Verrete. Verrete não joga, Verrete nem viajou, Verrete está suspensa. Cleiton. O Cleiton Casapia, que vai fazer a sua estreia como titular do Vasco. Vamos ver como é que vai ser o Cleiton aí. Finalmente vamos poder observar o Cleiton, que sempre entrou poucos minutos e tal. Todas as vezes que ele entrou eu não gostei, mas ele sempre entra também num final, num bagaço danado, num sufoco para tentar fazer um gol, faltando 5, 10 minutos. Não tem. Agora hoje a gente vai ver dentro de um esquema, iniciando o jogo. Vamos ver como é que é esse cara. Vamos ver o Cleiton Casapia. Deve ser ele o que deve entrar no ataque, né? Eu acho que o substituto natural do Verrete é o Cleiton. A menos que ele queira inventar, colocar o Ryan. Mas não acredito não. Acho que vai vir de Cleiton mesmo. E vamos torcer muito para que o Vasco consiga 3 pontos. Eu acho complicado. O Vasco acho complicado 3 pontos em qualquer jogo. Hoje o Vasco é complicado. Vamos torcer para que o Vasco consiga esses 3 pontos. Sair com um empate é bom resultado. O Vasco precisa ir somando pontos, né? Somando pontos. Um pontinho, tá bom, tudo bem, vamos brigar por um pontinho aí. Mas rezar é torcer pelos 3 pontos. Quem sabe? O time do Juventude não é nada disso. O Juventude tem Nenê,
é craque, mas tem 800 anos de idade. E tem o Danilo Boza, pô, não dá, né? Danilo Boza, aquele centroavante, o Gilberto, lembra do Gilberto? O Gilberto que fazia gol no Vasco, jogou direitinho, depois foi pro Bahia, foi pro Canadá. Mas é o Gilberto, cara. Gilberto, Danilo Boza, olha, Eric Faria, os caras jogaram tudo no Vasco. Tudo jogador. O Danilo Boza é horrível. Era horrível. Na Série B ele conseguiu ser reserva daquele time da Série B do Vasco. Ele era reserva do Anderson Conceição. Quer dizer, o Danilo Boza é horrível. Então, eu acho que dá para ir para cima, dá para o Vasco propor alguma coisa de diferente, quem sabe, né? Vamos torcer, vamos torcer. Acho que é um jogo que está aberto, né? Bem, vamos torcer, vamos ver o que vai dar. Mas eu tô com uma esperançazinha aí, vamos ver. E você? Depois você comenta aí e diz qual é o seu placar. Eu vou deixar meu placar aqui, ó. 1-0, né, no sufoco, gol no finalzinho do Cleiton Casapia. Dá uma moral pro Cleiton, tá legal? Vamos falar agora sobre o potencial construtivo, que foi aprovado ontem. Essa é uma excelente notícia. É para comemorar, né? Gritar casaca, o Vasco conseguiu a aprovação, né, da lei do projeto do potencial construtivo daqueles vereadores, né? Foi 44 ou 43-0, foi por unanimidade. O projeto do novo estádio do Vasco está aprovado. Com isso, o Vasco vai poder construir seu novo estádio sem gastar dinheiro próprio, né? O potencial construtivo é exatamente isso. O Vasco vai vender o seu potencial construtivo para empresas e essas empresas vão comprar o potencial construtivo do Vasco e vão botar um dinheiro numa conta específica que é para a construção do estádio. Esse dinheiro são 506 milhões, o potencial construtivo do Vasco aprovado, vai todo para a construção do novo estádio. Ontem mesmo, lá na Câmara dos Vereadores, já havia uma conversa do projeto fazer um pequeno ajuste. Ele está com 47 mil espectadores, né, 47 mil lugares, vai passar para 50 mil. O Vasco vai abrir mão de um camarote e vai abrir um espaço mais de 3 mil. Na verdade, o Vasco vai fazer uma redução no tamanho de 3 ou 4 camarotes, vão diminuir de tamanho para que você possa ter mais 3 mil lugares aí, fazer um estádio para 50 mil, que é excelente. Só para você ter uma ideia, a Arena do Palmeiras, o Allianz Parque, é 43 mil. Então o Vasco passa para fazer um estádio de 50 mil, um estádio robusto, moderno. Olha, excelente notícia. Deve começar as obras em dezembro ou janeiro, conforme o Pedrinho falou, e a previsão de entrega é em 3 anos, ou seja, no centenário de São Januário, né? Em 2027, o Vasco vai estar com um novo estádio, um projeto muito legal, estádio moderno, o vascaíno, o Vasco merece muito isso. É uma coisa de se emocionar o que aconteceu ontem, né? Parabéns a todos os envolvidos, aos vereadores, ao Esquerdo, ao outro vereador, Pedro, esqueci o nome dele, Pedro alguma coisa, mas o cara lutou pra caramba pelo Vasco, o cara é vascaíno, pelo Paulo Pedrinho, a gestão do Pedrinho toda, principalmente ao Pedrinho, né, que teve em todas as comissões, lutando, conversando, falando do projeto, colocando o seu nome, a sua história como ídolo, como um cara que morou em São Januário. Olha, todo mundo de parabéns. O prefeito Eduardo Paes, que deu um pontapé a esse projeto, né, e os outros vereadores, que mesmo não sendo vascaínos, contribuíram positivamente, votaram, entenderam como esse projeto era importante, não só para o Vasco, mas como para a cidade, né? Aquela região do entorno ali da Barreira vai melhorar, aquelas coisas do entorno, essa ligação nova tem uma estação do BRT agora próxima a São Januário, que é aquela estação do BRT na Avenida Brasil. Então, aquele caminho, são 400, 500 metros andando, né? Do BRT até o São Januário, mas é um lugar esquisito. Então vai ampliar, vai iluminar, vai ter uma questão urbana que vai melhorar muito. Dentro do projeto tem uma questão urbana do entorno ali de São Januário, novas lojas para os comerciantes. Cara, vai ser um negócio muito legal. Tem uma praça poliesportiva em frente, onde é aquele terreno, quem conhece São Januário, né? Em frente à entrada principal, a entrada histórica, você tem um terreno ali que serve de estacionamento. Ali vai acabar, vai ser uma praça de poliesportiva, praça para eventos. Aquela lateral toda onde está o ginásio também vai ser um local de evento, vai ser a entrada da galera, uma das bilheterias de acesso, de entrada. Olha,
O projeto é muito legal, muito bacana mesmo. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Vasco da Gama. Só aguardar agora a sanção do prefeito, até porque o Pedrinho está com pressa. O Pedrinho já deixou engatilhado que ele está com alguém para assinar com ele o name right. Ele já tem alguns interessados no name right, precisa da sanção do prefeito para que ele possa colocar essa grana do name right. Se bem que o Pedrinho falou que da construção da operação financeira e o que ele está fazendo, na verdade, é uma antecipação da Betfair, né? Não com a Betfair não pode antecipar mais o que já colocou, ela não tem condições de fazer essa antecipação, mas a Crefisa parece que está ajudando o Vasco, ajudando como parceiro financeiro, né? Cobrando uns juros, claro, e antecipando o dinheiro do patrocínio da Betfair. Quando o patrocínio da Betfair entra direto para o pagamento para a Crefisa. O Pedrinho está fazendo isso. O Pedrinho está antecipando receita. Cara, tem que fazer. Pelo que ele contou ontem, pelo que ele falou ontem, tem que fazer. Vamos ver o que o Pedrinho falou sobre a Vasco SAF estar quebrada. O Pedrinho deu uma declaração pesada ontem, né? Após, na Câmara dos Vereadores ainda, quando ele falou lá sobre que a Vasco SAF está quebrada. Foi o termo que ele usou. A Vasco SAF está quebrada. Ou seja, a empresa que foi montada, né, pelo Vasco da Gama e vendido 70% das suas ações para a 777 Partners, tem 2 anos, né? Ela foi construída em 2022, setembro de 22, ela está quebrada. Ela nem fez 2 anos ainda, né? E já está falida, já está quebrada. E aí vale pensar, por que ela está quebrada? O que aconteceu? Uma empresa que nasce com vários ativos bacanas, de todos os jogadores do Vasco, os ativos todos do Vasco da base passaram para essa empresa. Uma empresa que nasce com aportes de 120 milhões, 190, mas 70 o associativo já tinha gasto, que foi o empréstimo ponte, que a 77 Part tinha feito ao associativo. Então, na verdade, a empresa nasceu com uma injeção de 120 milhões de reais, teve no outro ano mais 120 e não teve mais nenhum aporte, mas são 240 milhões. Teve vendas de jogadores, né? Vendeu jogadores que tinha contratado, vendeu pelo dobro do preço o Pedro Raul, teve venda do Peck, do Marlon Gomes, do Aguinaldo, né? Não sei se eu estou esquecendo mais alguém, mas o Vasco vendeu jogadores, fez dinheiro, o Peck então o dinheiro foi à vista. E por que essa empresa está quebrada? O que aconteceu? Essa empresa está quebrada. Bem, a gente não tem ainda todos os dados, né? Mas analisando basicamente a fala ali do Pedrinho sobre a SAF estar quebrada e o que estava acontecendo na SAF, né? Você entende que a SAF está quebrada por má administração, por má gestão. A 777 Partners, apesar de não fazer a gestão direta, foi ela que contratou os gestores. Era ela a responsável por essa gestão, né? E o seu Lúcio Barbosa como CEO, o seu Luiz Melo como CEO. O Luiz Melo ainda ficou o quê? Um ano? Chegou a ficar um ano? Ficou de setembro a junho, né? Ficou de setembro de 2022 a junho de 2023. E o nosso queridão Lúcio Barbosa pegou ali, ele era o CFO, né? Ele era o diretor financeiro desde o Luiz Melo. Ele pegou em junho de 2023 até agora, quando ele pediu demissão há 2 semanas atrás. Bem, o diretor financeiro sempre foi o Lúcio Barbosa, que depois passou a CEO. Então, o único cara que ficou o tempo todo é o Lúcio Barbosa. É o grande culpado. Sem contar que o CEO é culpado, a Cátia Santos, depois que entrou, é culpado, porque é má gestão. O problema é de má gestão. O Vasco gasta muito mais do que arrecada. Então, isso mostra que a Vasco SAF estava quebrada. E ela quebrou, e você vai ver eu vou tentar trazer aqui, apesar de não ter os dados todos, né, trazer algumas coisas que são fatos, que a gente tem notícias, só para a gente ir pontuando e ir juntando e para tentar criar um cenário que a gente possa tentar compreender, né, já que a gente não tem os dados, né, quanto o Vasco arrecada, quanto o Vasco gasta, a gente não tem esses números, né, mas para a gente ter uma ideia, por exemplo, o Vasco está desde, eu acho que outubro ou novembro do ano passado, sem um diretor comercial. Mas sem um diretor comercial,
o Vasco conseguiu fechar o maior patrocínio com a Betfair, tá, ok, bacana. Mas quantos meses você ficou sem esse patrocínio master na camisa? Né? Nós ficamos pelo menos o quê? 4, 5 meses? Né? Nós ficamos em janeiro, fevereiro, março, abril, foi agora em maio que saiu, 5 meses sem dinheiro. Porque 5 meses sem entrar com o patrocínio master. Né? Por quantas vezes o Vasco fez patrocínios pontuais? Por exemplo, Vasco e Nova Iguaçu, semifinal do Campeonato Carioca, 60 e poucas mil pessoas no Maracanã, jogo exibido em televisão aberta, e o Vasco sem um patrocínio. Entrou com camisa de lacração, Maracanã para todos. E não ficou para todos, ficou para o Flamengo, e o Vasco perdeu dinheiro. Por que você não fazia ali um patrocínio pontual na camisa? O Vasco tem uma folha de pagamento altíssima para um monte de pereba. O Vasco faz contratos lesivos ao Vasco, ou seja, a Vasco SAF fez contratos lesivos ao Vasco, rescisões altíssimas, 16 milhões de rescisão por Ramon Dias, tem jogador com cláusulas altíssimas de rescisão. O Pedrinho chegou a dar uma dica que você tem que fazer contratos de bônus que sejam bons para o Vasco, de metas que sejam boas para o Vasco, mas não. Esse grupo que está lá, que não entende nada de futebol, fez vários contratos com os atletas que estão no Vasco hoje, com cláusulas que são lesivas ao Vasco. Por exemplo, você contrata o Hugo Moura se ele fizer 4 jogos. Você paga para o David 16 milhões se ele fizer 6 jogos. É um índice muito pequeno para você ver se vai valer a pena o jogador ou não. É uma cláusula ruim para o Vasco. O Rojas estava lá no Tigres do México, emprestado pelo River Plate, quando o Vasco acenou que queria contratar o Rojas, comprar o Rojas, ainda ia pagar 600 mil reais por mês ao Rojas. O River Plate, na hora, tirou o cara do Tigres e entregou o cara pro Vasco. Pô, graças a Deus, tem um otário aqui que é o Rojas. E agora estamos aí com esse peso morto, esse cara ganhando 600 mil no Vasco. Não é só ele, não, coitado, não é só o Rojas, não. O Praxedes, você tinha se livrado do Praxedes, e aí você traz o Praxedes novamente e faz um empréstimo, um valor altíssimo. Né? Então, o Pedrinho vai, na sua entrevista, ele não citou esses nomes que eu estou citando, mas ele fala de contratos lesivos ao Vasco dentro da Vasco SAF. Então, uma empresa que não tem um projeto de arrecadação porque não tem um diretor comercial, agora que conseguiu a Betfair, mas não teve um projeto de arrecadação, não tem um projeto de marketing. Uma empresa que não aumenta as suas receitas e que gasta desesperadamente esse dinheiro dos atletas, a venda do Marlon Gomes, do Gabriel Peck, foi todo jogado no lixo para pagar uma folha de 17 milhões. Então você vendeu 2 ativos do Vasco, vendeu bem a beça os caras, para quê? Para nada. Porque você faz uma folha escandalosa, porque você é megalomaníaco. Lembra daquela fala do Lúcio Barbosa? Vasco agora vai contratar jogadores condizentes à sua história. O cara acha que pagar 600 mil ao Rojas é condizente à história do Vasco. Deu para entender a loucura? O cara tá... Não, eu tô com uma folha de 17 milhões. Mas os jogadores não são condizentes ao Vasco. Você está pagando mal. Você contratou mal. Foi isso que o Vasco fez. E aí você quebrou. Porque você não consegue ter receita suficiente para pagar. E aí o Pedrinho fala umas coisas assim bem bacanas, por exemplo, assim, coisas que a gente não tem a notícia. Né? Eu já até desconfiava de alguma coisa disso, mas a gente não tem como falar. A gente não tem como dar esse tipo de notícia. Né? Aliás, meu canal aqui não é um canal de notícia. Né? Esse nosso canal aqui, o do Gigante Vascaíno, quem espera que vai ter furo de reportagem, aqui não é isso. Né? Eu não sou repórter, não sou jornalista e não tenho a mínima pretensão de ficar dando notícias. Às vezes eu posso até errar, porque eu posso trabalhar com uma notícia que não seja verdadeira. Isso pode acontecer e vai acontecer, se é que já não aconteceu. Eu não tenho certeza de algumas coisas. Eu procuro a fonte, eu tento pesquisar, mas eu não dou notícias. Nesse canal aqui, eu faço análise das notícias. O canal é para isso. Eu pego as notícias que saíram do Vasco e faço análise. Tanto é que eu não entro em plantão, nada disso. Eu faço um vídeo das notícias do dia anterior.
Eu pego as notícias que já saíram na imprensa e tento fazer uma análise sobre a minha ótica de torcedor, de vascaíno, pela minha experiência de vida, entender o que está acontecendo no Vasco. Então, dito isso, né? Porque às vezes as pessoas confundem, colocam no comentário assim, essa notícia não é verdadeira. Pô, cara, o que eu posso fazer? Eu não tenho culpa, a notícia saiu na imprensa. A notícia saiu na imprensa, eu analiso ela, se vejo lá a fonte da notícia. A notícia foi publicada no Globo, no GE, saiu na Folha de São Paulo, está no Estadão. Ora, a gente vai e comenta a notícia. Algumas coisas eu ainda fico meio assim, falo, pô, essa não dá para falar não. Eu acho que já é esquisito demais, tem muita coisa que é esquisita demais. Mas a gente tenta fazer análise das notícias que estão rolando por aí, né? Mas eu não trago grandes novidades. Meu canal não é disso, o canal é de análise das notícias que saíram na mídia sobre o Vasco, tá? Então, a Vasco SAF, ela fica quebrada porque ela tem pouca receita, ela não conseguiu captar receita no mercado e tem compromissos muito grandes a pagar, né? A folha de pagamento é gigantesca. E aí você vai quebrar. E aí a notícia que o Pedrinho trouxe, né, que é interessante, e aí quebra muita gente aí, muita gente boa aí no YouTube, que ficava com o discurso de que para que o Pedrinho entrou na justiça? Bastava esperar setembro, um aporte não era feito, ele pagava R$1.000 e retomava. Era fácil assim. Bobão, ô bobão. Porque a 777, ela até agora honrou com todos os seus compromissos, ela fez os aportes, ela vem pagando salários em dia, aí agora vai voltar para o associativo, ai meu Deus, como vai ser isso? Bobão, bobão. O cara que faz esse tipo de discurso, ele é bobão. Se você acompanha esse tipo de canais, cara, raciocina. Isso é um discurso de alguém que ou ele é muito bobão, né? Ou ele é muito desconectado do que está acontecendo, não consegue analisar o que está acontecendo, ou ele tem interesses, ou ele recebe verbas de patrocínio da 77 Partes ou ligado à 77 Partes. Não é possível. E o Pedrinho falou isso ontem, olha, esses canais aí que falam de Vasco, né? Não fica falando mentira, pô, fala a verdade. Quer fazer, não gosta de mim? O Pedrinho falou, não gosta de mim? Então me acusa, fala comigo, mas não vai contra o Vasco. Não fica falando mentiras sobre o Vasco. O cara falou ontem. E aí o Pedrinho deu a notícia seguinte, que a 77 Partes já vinha atrasando luvas e salários dos jogadores. E não é de agora não, desde o ano passado. Ela atrasa, ela vem pagando. Tem vários jogadores com luvas atrasadas. O Pedrinho falou que tem vários atrasados que ele está acertando, ele está pagando. Porque desde que ele assumiu, está tudo em dia. Mas da data que ele assumiu para trás, ele está fazendo acordos, ajustes. Lembra a primeira fala do Pedrinho, quando entrou a eliminar? Ele falou, não, vamos ver, vamos mapear, vamos tentar entender o que está acontecendo na Vasco SAF. E ele pegou as contas zeradas, não tinha dinheiro nas contas bancárias da Vasco SAF. Ele ficou apavorado e começou a ver as dívidas, chamou a perícia, teve a perícia, ainda está rolando. E aí ele começou a ver a situação e falou, pô, cara, isso aqui não vai dar. E aí ele começa, quando eu falo Pedrinho, é o grupo dele, né? Ele começa a equacionar essa situação. E aí ele fala que ele vai nos jogadores e já traz solução para os jogadores. Fala, olha, fiquem tranquilos, até o final do ano a gente vai acertar e não vai atrasar salário, não vai atrasar nada, não vai ter problema nenhum de atraso de salário. Nada. O Pedrinho falou que a Vasco SAF vem antecipando receita desde 2022. E isso era uma prerrogativa do associativo. É uma prática normal. Ele fala exatamente isso. É uma prática normal no futebol. Uma prática normal para clubes associativos. Uma empresa, a ideia é que ela fizesse a gestão com o seu dinheiro. Sim, ela investiu 120 milhões. Mas ela investiu 120 milhões e tirou 25. No outro aporte, ela botou 120 milhões e tentou tirar 80. E olha, vou falar uma coisa, não sei se vai dar tempo de falar desse vídeo aqui. Muitos comentários nos meus vídeos anteriores, quando a gente fala de aporte, sabe? Ela não aportou dinheiro nenhum, vai estar vivendo com o seu próprio dinheiro. Não é verdade. Isso não é verdade. Né? Não entra nesse tipo de discurso aí. Tem muito canal que fala isso. Isso não é verdade, meus amigos. Houve o aporte de 120 milhões em 2022 e houve o aporte de 120 milhões em agosto de 2023. Chegou com 30 dias de atraso.
aconteceram. Esses dinheiros aparecem no balanço, aparecem na entrada de caixa. O dinheiro aparece vindo lá de fora e entrando. Inclusive, o de 2023, 120 milhões, veio picado. Veio através de vários depósitos, vários depósitos até fazer um montante de 120 milhões. Mas veio. Esse dinheiro entrou. O problema é que no primeiro aporte, que entrou 120 milhões, eles tomaram um empréstimo de 25 milhões. E era para pagar com juros e correção, e a Vasco SAF estaria prestando 25 milhões e ia receber 32. Era uma coisa, um negócio bom, né? Mais ou menos bom, né? Mas vamos dizer que fosse matematicamente bom, e não aconteceu. Eles pegaram os 25 milhões, já pagaram até para esses 25 milhões em parcelas bem suaves, e não pagaram os juros e a correção. O Vasco ficou com esse prejuízo de ter dado o dinheiro e não ter recebido os juros. Ficou por isso mesmo. Né? Tá lá, esse é um dos problemas da quebra de contrato. Não poderia nem ter emprestado o dinheiro. Como é que o CEO, a CFO, o Conselho Fiscal dormiu no ponto? Em 2023, eles fizeram uma coisa parecida. Eles botaram em agosto os 120 milhões, o dinheiro veio picadinho, e quando chegou em setembro, eles pediram um empréstimo de 80. E o CEO ia permitir, cara. O Lúcio Barbosa, a Cátia Santos, tinham falado que não podia, mas eles iam permitir esse empréstimo. O patrão, né? Mas o Conselho Fiscal barrou. Graças a Deus, senão o dinheiro teria saído. Mas que os aportes foram feitos, foram feitos. Ah, mas o Vasco estava sendo tocado com o dinheiro do Vasco. Mas a ideia sempre foi essa, né? Me perdoe, porque o aporte ele vai acabar. O aporte ele entra para investimentos, para você fazer investimento no CT, para você ter um dinheiro na mão para poder contratar um atleta. O aporte é para isso, para você gerir a empresa nesse início. Mas não é para você entrar no fluxo de caixa. O Pedro fala isso. Se você faz aporte para pagar a despesa, tem algo muito errado. Os aportes é para investimento, é para crescimento. Para isso que vem servindo os aportes. As despesas têm que ser pagas com as próprias receitas da empresa. A Vasco SAF tem que ter receitas. E aí é que está o problema. Ela não tinha receita. A única receita que ela teve foi a venda dos jogadores. Então o Vasco perdeu um momento histórico. O Vasco vendeu o Aguinaldo, vendeu o Peck, vendeu o Marlon Gomes. O Vasco fez um dinheiro em 8, 10 meses, o Vasco levantou um dinheiro de ativos que o Vasco vendeu e não conseguiu, e mais o dinheiro do aporte era para o Vasco ter levantado a empresa, e não conseguiu levantar. O Vasco não se levantou por falta de gestão, por má gestão. Ou seja, a gestão que ia para a SAF, até uma gestão empresarial, não aconteceu. Então, e ficou deveu salário, deveu o Paê. O Paê estava devendo salário para o Paê. Pedrinho falou isso, que já conversou com o Paê, está tudo bem entre ele e o Paê. O Paê não tem problema nenhum, vai ficar no Vasco, provavelmente. A chegada do Coutinho, vão jogar os dois juntos. O Pedrinho falou que o Paê só não fica se o Paê não quiser, mas a relação do Pedrinho com o Paê é ótima. Já está tudo esclarecido, o Paê já entendeu o que aconteceu, do atraso de salários, o Paê ficou meio chateado. Enfim, a Vasco SAF está quebrada porque ela não conseguiu ter a habilidade de fazer bons contratos, boas contratações, valores dentro de uma realidade. Ela explodiu as despesas do Vasco com esses contratos ruins e ainda por cima não obteve receitas. Uma empresa que não teve captação de receitas, né? O patrocínio entrou muito tarde, você ficou quase 6 meses sem patrocínio master, entre outros detalhes que o Vasco não tem um departamento de marketing, né? Que hoje é fundamental para que você possa sobreviver. O Vasco tem um departamento de lacração, né? Fica com fotinhas de lacração, de eventos, não sei o que. Não sou contra não, mas precisa de dinheiro. E o Vasco não tem movimento para fazer entrar dinheiro no caixa. E aí o Pedrinho está antecipando a receita da Betfair, vai pegar esse dinheiro, vai botar para garantir os pagamentos dos salários até o final do ano. Essa é a operação financeira e ainda tem a ideia da venda antecipada dos name rights, que também vai entrar nessa conta aí para dar o suporte, para ver se o Vasco consegue fazer uma janela agora de julho razoável. O Vasco não vai fazer grandes contratações, vai tentar trazer jogadores que estão livres no mercado, mas a ideia é trazer o Coutinho e mais 6 jogadores. Tomara que isso seja verdade, né? Mas isso é o que a gente tem escutado, que a gente está sabendo que está por aí acontecendo, tá bom? Então, cuidado com esses canais aí, que o Pedrinho falou, toma cuidado com esses canais que ficam trazendo essas notícias mentirosas do Vasco, dizendo que a C7 Sports pagava tudo em dia, que agora é um perigo, está na mão do associativo. Olha, já começaram a atrasar, atrasou o dia demais. Pô, um cara bobo falar um negócio desse. O cara tinha 2 semanas que tinha assumido o negócio, né? Vamos ter mais cuidado.
com as coisas que são ligadas ao Vasco, né? Vamos ter cuidado com isso. Gente, desculpa aí pelo vídeo longo, mas a gente tinha que explicar, falar sobre um pouco por que a Vasco SAF está quebrada, né? E agradecer vocês terem ficado até o final do vídeo. Pedir para que você não se esqueça de deixar esse like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, aquela opção todas, né? E compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Isso ajuda muito o Vasco. Deixa aí no comentário o seu placar para o jogo de hoje. Quanto você acha que o Vasco... quanto vai ser Vasco e Juventude? Eu já falei lá, 1-0, o gol do Cleiton Casapia. E você, diz aí quem vai fazer o gol, quanto vai ser o seu placar, e comenta aí o que você acha dessa declaração do Pedrinho, da Vasco SAF está quebrada, se conseguiu compreender o que eu acabei de explicar sobre os aportes que realmente foram feitos, mas a gestão foi mal feita, a gestão totalmente errada da Vasco SAF. Tá bom? Gente, fique com Deus. Espero que amanhã, no vídeo de amanhã, a gente venha falar de vitória do Vasco, né? A gente não consegue falar de vitória do Vasco, mas a gente consegue falar de uma vitória do Vasco amanhã. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!